Sejam todos muito bem-vindos ao Fala Franchising Carioca da Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de Janeiro. Esse é o segundo episódio que vai tratar sobre questões particulares do franchising carioca. A gente já teve o primeiro episódio onde a gente falou com Clodoaldo Nascimento, que é o presidente da Associação Brasileira de Franchising do Rio de Janeiro. Falamos também com a Ana Cristina Von Jess e a gente aprendeu um pouquinho mais sobre a história, o cenário que está acontecendo no franchising carioca atualmente. E hoje, nesse segundo episódio dessa série de 4 episódios, a gente convidou 2 pessoas que vão trazer fatos e histórias do franchising carioca, mostrando para todos vocês que estão nos ouvindo as particularidades, histórias, fatos que engrandecem o franchising do Rio de Janeiro. Quem vai compor essa mesa hoje vai ser o Luiz Henrique do Amaral, que é sócio da Dânimas Advogados e o atual diretor jurídico da ABF Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado, Julinho. Obrigado por me convidar para participar. E quem vai estar com o Luiz é o Paulo Henrique Menezes, que é sócio da franqueadora Meu Dever de Casa e o atual coordenador da Comissão de Serviços da ABF Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, um prazer. Obrigado pelo convite, espero poder contribuir. Vamos lá, galera. O papo hoje a gente vai falar um pouco sobre a história do franchising carioca. Eu acredito que vocês são 2 peças aí reconhecidas de todo o franchising do Rio de Janeiro. E a gente sabe que o franchising ainda no Brasil ele é um franchising novo, né? Começou ali com a lei de 1994, mas é um franchising que vem se fortalecendo ao longo dos anos, um franchising que tem muita história e riqueza. Luiz, você é um cara que participou aí nesses bastidores, né? Você já foi diretor jurídico também da ABF São Paulo, já foi conselheiro da ABF São Paulo, e eu acho que você tem aí um background para falar muito sobre o franchising carioca. Como é que surgiu essa história no Rio de Janeiro do franchising, Luiz? Essa história é interessante e que mostra assim, o protagonismo que o Rio de Janeiro teve no crescimento do franchising. Na realidade, o franchising chega no Brasil no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é que foi o palco do início do franchising, com redes como o Mr. Pizza, a Move, que nem existe mais, a Move de biquínis, porque aqui é que se começou a pensar o franchising, a desenhar o franchising, e, inclusive as primeiras franquias internacionais vieram para o Rio de Janeiro. Depois eu até posso explorar um pouco mais como é que foi esse início dos primeiros franqueadores internacionais. Mas o que aconteceu? Aqui no Rio foi fundada a AFRAB, que era a Associação dos Franqueadores do Brasil, e que era a associação que tratava do franchising no Brasil. Depois que a AFRAB já estava funcionando e tudo mais, surgiu a ideia da fundação da Associação Brasileira de Franchising Nacional, nas mãos do Marcelo Scherto, do Ricardo Rizzo, do Marcos Rizzo e do Ricardo Young. E o que aconteceu é que a AFRAB era a associação que detinha a exclusividade da representação do franchising no Brasil, junto à International Franchise Association. Então, a ABF ela precisava se unir à AFRAB para que pudesse compartilhar dessa possibilidade de funcionar também alinhada com a IFA, International Franchise Association, e depois com o Conselho Mundial de Franquia. Então, daí surgiu a ideia. Na época, a Luciana Morse me procurou e falou, você não consegue aí ver se a gente consegue unir as associações e fazer um desenvolvimento conjunto? Daí que nós tivemos uma ideia, junto com o Peter Ronenbeck e a Eliane Bernardino, do Mr. Pizza, e o Peter Ronenbeck, na época, o master franqueado do McDonald's para o Brasil, e resolvemos, então, unir as associações, fazer uma fusão da AFRAB e da ABF, o que deu origem à ABF Rio. E nesse período é importante mencionar que a ABF Nacional sempre teve, em relação à ABF Rio, um grande entrosamento. A gente sempre procura trabalhar junto, mas a ABF Rio, ela até
pela vocação do Rio de Janeiro de ser um pouco assim o tambor das tendências no país, ela sempre teve uma força muito grande na expansão de novos conceitos, de trazer novas operações, novas formatações. Eu vejo que aqui no Rio a gente acaba sempre desenvolvendo conceitos do franchising que vão sendo melhorados e aprimorados. Muito bom. Essa riqueza tornou, sem dúvida alguma, o franchising forte do Rio de Janeiro perante outros estados. Não é à toa que hoje o Rio de Janeiro é o segundo maior mercado de franchising do Brasil. Ô Paulo, você teve muito envolvido também nesses bastidores, né? Eu lembro que uma vez a gente conversando, você contava que as reuniões ainda eram ali no McDonald's, em Copacabana, as reuniões eram ali. As coisas mudaram, mas essa história deu uma base muito importante para as franqueadoras que estão aí desenvolvendo as atividades hoje. Eu quando comecei com franquia em 1990, eu tinha uma intenção de fazer uma revista que acabei fazendo, chamada Franchising Magazine. Foi a primeira revista de franchise que teve no mercado. E naquela ocasião eu fui numa feira que foi no Maxud, em São Paulo, 90, 91, acho que foi 90. Uma feira pequenininha dentro do hotel. E lá eu conheci o Peter, que me acolheu, era uma figura crucial, é uma figura crucial relevante na história do franchise no Brasil. Ele além de ser um agregador, ele me recebeu naquele momento, era um garoto de 25 anos, com uma boneca de uma revista debaixo do braço, querendo fazer uma revista sobre franchise no mercado que estava ainda nascendo, né, como o próprio Luiz trouxe agora há pouco. E aí, sim, nesse momento, ele falou, vamos participar lá das reuniões no Rio, você é do Rio. E quando eu vim, na verdade, não era em Copacabana, era na Cinelândia, ali no prédio onde era a esquerda, ali na... Associação Comercial. Não, depois foi para a Associação Comercial. A gente começou lá com o Peter, lá naquele prédiozinho da Burroughs, que tinha o McDonald's ali, ele fazia algumas reuniões ali. Depois fomos para a Associação Comercial, não tinha nem banheiro na sala, eu me lembro. Sair, fazer fila do banheiro. Eu me lembro de um episódio, pra você ver como é que era. O Peter tinha um telefone celular, coisa que pouca gente tinha. Faltou luz. Não sei se você estava nessa reunião. Tava. A gente desceu todas as escadas com a lanterna do telefone do 13º andar, descendo lá de cima. Então, e nessa ocasião, eu tive a oportunidade de ser colunista do Jornal do Comércio. Então, eu tinha uma coluna semanal sobre franchising que não tinha. Eu tinha no Jornal do Comércio, no Estado de Minas, no Correio Brasiliense. Tinha 3 ou 4, Diário de Pernambuco, tinha uns 4 jornais que eram dos diários associados, onde replicava a minha coluna. Então, o Rio de Janeiro, por razões geográficas e de beleza natural, sempre foi um grande divulgador de conceitos, né? Uma porta de entrada para o Brasil. E como o Luiz trouxe, eu acho que tudo que a gente faz aqui repercute de modo muito intenso. E a ABF Rio, ela sempre teve esse papel muito interessante de ser essa porta de entrada para conceitos, para marcas internacionais. O Rio de Janeiro todos sabem, a porta de entrada para o Brasil, do ponto de vista de representatividade lá fora. Então, a ABF no Rio, ela tem uma história de protagonismo de algumas pessoas. O Luiz é uma pessoa que sempre esteve presente, eu conheci ele naquela ocasião, em 90. A Eliane, pessoas que já não estão conosco, que eram muito importantes naquele momento. Daniel Plá, que participou com a gente daquele processo, foi um cara muito ativo no processo. O Schwartz, que veio a falecer agora. São pessoas que são dessa época, da década de 90, onde a gente fazia essas reuniões, ainda de modo muito, muito precário, mas sempre com essa bandeira de trazer, de mostrar, primeiro, de fortalecer o sistema de franchise, né? E por estarmos no Rio, a gente sempre quis fazer daqui uma porta de entrada para conceitos e daqui uma expansão. E todos os estados da federação, cada um com as suas características, com suas vantagens, estão fazendo com que o franchise se torne o que está se tornando no Brasil. O Paulo falou do Peter, que foi a pessoa que trouxe o Outback para o Brasil, né? Ele é uma figura realmente importante no franchising. Vocês acreditam que essa visão internacional dele abriu caminhos para que o franchising carioca tivesse esse protagonismo na nossa história do franchising? Ele sempre foi um super empreendedor. Ele era um cara que acreditava no futuro e acreditava... Cara, quando eu comecei no franchising com ele, né? Porque
Ele foi o primeiro presidente da Associação Brasileira de Franchise no Rio. Ele era um cara muito ligado à FRAB. E ele estava trazendo, já tinha trazido, mas estava expandindo o McDonald's no Brasil. Porque ele, no fundo, ele trouxe primeiro o McDonald's, depois o Outback e depois o Starbucks. Quer dizer, o cara tem um histórico de trazer só desenvolvimento bacana. E ele, na época, eu me lembro que a gente ia, às vezes, nos órgãos de governo, porque ele estava trazendo o McDonald's, a gente queria fazer o McDonald's via uma franquia mesmo. E a gente ia conversar com as autoridades no governo brasileiro, Banco Central, INPI, governo. O pessoal não entendia nada, falava, fra o quê? Hoje em dia todo mundo já tem uma opinião formada, e hoje o governo se interessa pelo setor, vê a importância do setor, mas naquela época os caras não tinham. Então era assim, tinham coisas que a gente ia tentar trazer uma franquia internacional, e aí a gente ia ao Banco Central, o Banco Central dizia, não, como tem aqui uma licença de marca, tem que passar primeiro no NPI. Aí a gente ia no NPI e o NPI fala, não, como aqui tem toda uma área de serviços e marketing, é direto no Banco Central. E aí ficava um apontando para o outro e ninguém decidia nada. É uma coisa assim. E aí nós tivemos que primeiro montar soluções especialmente desenhadas para essas situações, e depois o importante foi o papel da ABF Rio. Isso é um negócio que a gente tem que salientar. A internacionalização do franchising aconteceu por causa da ABF Rio. A gente ia ao NPI, a gente ia ao governo, a gente ia ao Banco Central e brigamos muito até conseguir uma regulamentação que permitia as franquias internacionais vir para o Brasil. Então foi muito importante. A ABF Rio ali teve um papel fundamental. O que viabilizou as franquias internacionais de virem para o Brasil foi esse trabalho que a ABF Rio realizou. Então, são iniciativas que a gente teve não só de procurar agregar empreendedores, dar apoio aos empreendedores no franchising, explicar o conceito do franchising, mas a gente tinha essa função também muito importante de trabalhar para permitir que o franchising fosse legalmente acolhido, porque não podia, não tinha. No Brasil era proibido o franchising. A gente aqui trabalhando muito, conseguimos criar essas regulamentações. Cara, quero pegar esse ponto aí, passar a bola para o Paulo, porque muitas vezes no empreendedorismo a gente se atém ao sucesso daquela marca, ao sucesso daquele empreendedor, e poucas vezes a gente para estudar a história, né, de superação. E eu acho que a ABF Rio, ela passou por isso. E o Paulo tem aí algumas histórias de superação, né? Imagina, apresentando o seu projeto de revista, o quanto que foi difícil naquele momento. Como é que você vê essa superação da história da ABF Rio, Paulo? Olha, Júlio, eu tive muito presente com a ABF na década de 90 até 98, quando até como consultor eu fui fazer um projeto por uma empresa na área de petróleo e acabei entrando no segmento de petróleo, onde fiquei até 2013. Atuei como executivo e fiz uma carreira dentro do mercado de petróleo durante muito tempo. E aí acabei me afastando, né, naturalmente, nessa ocasião, da ABF, por razões lógicas, né, eu estava fora do mercado. E quando eu voltei e montei o meu negócio em 2013, que é a Escola de Apoio ao Dever de Casa, eu comecei a me reaproximar. E confesso que eu me surpreendi um pouco, que eu achei que naquele momento, por razões que não cabe a mim avaliar, que eu também te conheço, a ABF Rio ela tinha perdido muito da força que eu conhecia a ABF na década de 90. A ABF Rio ela tinha uma determinação e um protagonismo, e achei que naquele momento, quando eu fui me reassociar, estava tudo muito centralizado em São Paulo. O Luiz cuidava, a Dânima cuida da minha marca, ainda cuida da minha marca. Assim, eu não tinha muita facilidade via BF Rio. Não era facilidade, era agilidade no processo, né? E
E aquilo, de certo modo, me desmotivou um pouco. Falei, pô, não é mais... Não sei se era um pouco de saudosismo também, né? A gente vai ficando com a barba branca. O Luiz pinta dele, mas a minha é natural. Ele pinta de branco. Ele pinta assim pra fingir que é Tá pintando o cabelo também, Luiz. De branco, ele tá querendo- eu quero ter essa depois que- aparência mais velha. depois Hoje que- em dia faz sucesso. Mas, não, Hoje em depois dia que faz tem aquela sucesso. novela do Imperador, ele quer ser o Imperador, e agora ele tá assim... É o comendador. Tá Só vendo? que comendador eu sou. Ah, olha aí, Comendador olha que eu sou. chique. Eu não sabia... O comendador não é, É outro fake, nível, não. Meu Paulo. É outro verdadeiro. nível. Você tá vendo o que a BF é capaz? Criar comendadores. Comendadores. Eu nem sei, cara. eu não consegui nem me alistar no exército, o cara já é comendador. Você vê que é o nível que você... Você escolheu errado, hein, Júlio? Que fique registrado isso. O desnível aqui tá muito grande. Que isso, não. Mas voltando à tua pergunta, eu digo o seguinte, eu acho que a BF agora, que eu voltei convidado pelo Luiz, pela Eliane, por você, pelo Clodoaldo, para participar ainda de modo intenso, mas de algum modo ajudando com a comissão. Intenso, Uma linha você mais não tá de trabalhando estudo, muito, mas né? era para ser intenso, viu? Aliás, por falar nisso, Vamos meter mais tá a precisando mão trabalhar mais, pô. O Júlio sabe, da comissão, o quanto eu trabalho na comissão. Ele é É testemunha. verdade. Ele Não, é mas teste- você tá atuante. É que a tua linha tá uma linha mais de estudos e não uma linha mais não é administrativa, executiva, né? Não era uma Exato. parte tão... Mas eu acho que agora, assim, eu estou dizendo que agora eu estou na associação de novo. Eu tenho visto movimentos realmente concretos, vide esse papo que a gente está tendo aqui agora, de uma colocação, de uma adequação para o papel da BF Rio na BF Nacional. Porque eu acho que Perfeito. a BF Rio ela tem um protagonismo a ser respeitado e a ser seguido dentro do contexto que ela se coloca historicamente, não só historicamente, porque a gente não, quem vive de história é museu. A gente está no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a porta de entrada do Brasil, é a porta de internacionalização. O próprio Luiz conta essas histórias do INPI ser aqui no Rio de Janeiro, o Banco Central, essas coisas, até os órgãos serem aqui no Rio de Janeiro tem um significado dentro desse contexto todo. Então, eu acho que agora a BF, a gente com esse trabalho e com a feira que vai vir agora, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, ela tá resgatando um papel que é de direito sem bairrismo, sem nada. É de direito pela vocação natural e pela colocação do Estado, entendeu? Então, Aliás, em relação a esse ponto que você levantou, uma coisa que a gente tem que chamar a atenção é que a atual gestão da BF deu esse salto de percepção, acho que em todo o segmento franchising percebe-se esse salto de qualidade, de representatividade da BF Rio, e inclusive que se demonstra com a maior participação de marcas cariocas que agora estão realmente envolvidas nas comissões, envolvidas nos trabalhos, participando ativamente. Eu acho que é um ganho bacana que a gente conseguiu agora com a nova a gestão do Julinho, do Clodoaldo, foi trazer as empresas de volta para o trabalho, para a parte de gestão e funcionamento da associação. Isso está dando um gás muito legal na associação. Legal, Luiz, colocar isso. Hoje são mais de 35 marcas atuantes nessa gestão da ABF Rio, e a história que vocês estão contando nos mostra a importância dessa união de marcas para que o franchising ele seja um franchising digno, um franchising de relacionamento, um franchising correto, porque o franchising ele é troca de informações. Né? Você cresce muito sabendo o case de determinadas marcas, aplicando no seu negócio. E Luiz, você é um cara que, como o Paulo falou, a gente tem muito respeito, né? Não só pela sua pessoa, mas pelo seu trabalho, seu envolvimento com o franchising carioca e brasileiro. E você teve aí muitas lutas e conquistas, cara. Pô, divide com a gente um cenário mostrando as vitórias que o franchising teve com essa atuação do jurídico, porque o franchising ele precisa do jurídico para se desenvolver, relacionamento mas existe a parte jurídica que permeia ali os bastidores das relações. É legal você mencionar isso, quer dizer, a gente aqui da BF Rio sempre
sempre teve um papel importante até na área internacional. Basta lembrar que eu fui secretário-geral do Conselho Mundial de Franchising. Quer dizer, eu até tem um episódio engraçado que Porra, conta pra gente. O pessoal lá de São Paulo, os jornalistas lá de São Paulo, sempre que se referem a mim, eles colocam o advogado paulista, Luiz Henrique do Amaral. Eu falo, cara, advogado paulista. E teve para um deles que eu perguntei, né? Eu falei, vem cá, mas por que, cara, tu me chama de advogado paulista? Eu falei, tu não é paulista, não? Eu falei, não, é que você parece ser uma pessoa. O meu sotaque, pô. Você parece ser uma pessoa tão legal que não só podia ser advogado paulista. Eu falei, não, calma aí, pô. Eu sou não, pô, sou carioca. Nascido e criado em Copacabana, então... Carioca, vascaíno... Não, flamenguista, pelo amor de Deus. Hoje em dia não tô muito orgulhoso, não, mas já tive. E aí o que aconteceu? Nós tivemos também um protagonismo importante quando, nos primeiros governos Lula, lá atrás, foi formado o Fórum de Franchising, onde ia se discutir todo o franchising. Havia até por trás uma ideia muito... Aqui é uma conquista ao contrário, né? Você vê que as conquistas nem sempre elas são simplesmente positivas no sentido de que você avançou em alguma área. Às vezes a conquista é não permitir que se avance num caminho errado. Então, quando nós fomos convidados para integrar o Fórum de Franchising, lá nos primeiros governos Lula, nós aqui da BFI entendíamos que havia o risco de uma proposta de se criar uma agência brasileira do franchising. Havia dentro do governo quem montou esse fórum com o objetivo de criar uma cabide de empregos, onde nós íamos fazer uma agência brasileira que ia regular o franchising, ia tratar do franchising. E a gente aqui sempre teve a visão de que quanto menos interferência tiver, quanto mais liberdade de iniciativa, mais liberdade de empreendedorismo for viabilizada, melhor para o franchising e para a economia. Toda vez que se tenta burocratizar, engessar, criar regras, essas regras elas acabam virando uma verdadeira armadilha para a coisa não ir para frente, né? Então, o nosso papel então no fórum de franchising que foi criado no governo federal naquela época foi exatamente conscientizar os políticos, conscientizar os tecnocratas, o pessoal do governo, de que, olha, gente, pô, se vocês não atrapalharem, já estão ajudando pra caramba. Muito bom. Então, isso a gente conseguiu lá naquela iniciativa no Fórum de Franchising, que nós tivemos lá ativamente participando. Legal, só Luiz. Contribuindo só com o Luiz, eu acho que essa questão jurídica, ele é o alicerce da relação, né? Onde ela se estrutura. Lá em 94, quando o Luiz e a turma estavam preparando toda a base que o franchise se estruturou a partir do disclosure, né? De criar a circular de oferta de franquia, que até aquela ocasião não tinha, né, Luiz? 94. Já era uma maneira de dizer para o governo, ou dizer para as entidades governamentais, olha, a gente vai criar regra pensando no equilíbrio, mas tem um limite, né? Isso é igual um passarinho na mão. Se você aperta demais, você mata. Se você abre demais, ele voa. Então você tem que ter essa habilidade com a legislação e com a lei, que eu acho que hoje ela atende a gente nesse nível bastante... Eu como franqueador, me sinto confortável em dizer isso. Assim, a gente tem uma série de obrigações que foi constituída, do seu ponto de vista legal, para a gente apresentar, coisa que não tinha, balanço. A gente não tinha que fazer nada disso naquela ocasião. Aqui era mais assim, uma coisa meio assim, assada, era um contrato feito, não tinha uma regra. Hoje não, hoje tem uma regra. Mas se a gente começa a entender que essa relação ela tem que ser mais jurídica do que ela já é, ela deixa de ser a essência do franchise. A franchise é empreendedorismo, é a liberdade de você poder empreender com apoio, com a marca, com o ensinamento de alguém que já tem um know-how para passar. Então, essa linha é muito tênue e ela vem sendo muito bem conduzida, do seu ponto de vista legal, pela ABF, e eu acho que é na figura do Luiz e de outros advogados grandes que têm ajudado nesse processo. E lá em 94... a gente teve uma atuação grande, cara. A BF Rio ia para Brasília, a gente batia de porta de deputado em deputado, senador em senador, porque hoje a gente considera assim, é tranquilo, circular de oferta de franquia, da transparência, da informação. Hoje parece tranquilo, mas naquela época, para vender isso, você tinha que explicar o franchise e depois explicar por que a regra de transparência
era melhor do que ficar tentando regulamentar os contratos, entendeu? E a gente teve sucesso nessa iniciativa. E Luiz, sabe o que eu acho legal? O Paulo trouxe esse ponto da COF, né, que é a circular de oferta de franquia, o quanto que a gente foi desenvolvendo mecanismos para gerar essa segurança, né? A gente poderia ter, né, vocês na época poderiam ter pensado, não, vamos fazer uma coisa mais simples, mas não. O franchising, desde o seu nascimento, ele buscou gerar pontos de contato que desse segurança para as partes, principalmente para o investidor. E isso é algo que ainda permanece nas relações, né? Você, quando está falando de franchise, é normal você mencionar, não, o relacionamento, a segurança, a transparência. Esses valores, até hoje, eles são muito ricos, vocês não acham? Não, na minha opinião, é a essência. E por isso é que o franchise brasileiro hoje, eu vou te dizer que nós já devemos ser o número 1, o número 2 em várias atividades relacionadas ao franchise no mundo. Eu acho que a feira nós já fazemos, as maiores feiras do mundo. Não temos um outro país que façam 2 grandes feiras. O Brasil faz 2 grandes feiras, tanto que vamos realizar agora o WF Rio agora em setembro. De 21 a 23 de setembro, a gente vai estar realizando uma feira que tem uma repercussão enorme em todo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Talvez a gente tenha as 2 maiores feiras de franchise em breve estão no Brasil. E além disso, a gente desenvolve várias iniciativas que só são possíveis se a gente tiver uma legislação que permita e que crie um ambiente onde os negócios podem florescer. O que não quer dizer que você vai proteger um lado ou outro lado, não é isso. Você tem que criar o equilíbrio entre as 2 partes para você permitir que as coisas floresçam, que os negócios surjam, que as atividades apareçam, porque eu não tenho dúvida que o Brasil é um país que tem uma vocação ao empreendedorismo. É um país que você vê algumas questões assim, o desemprego aumentou muito no Brasil. Aí quando você olha o desemprego no Brasil, você tem 2 maneiras de enxergá-lo. Porque quando você vai para a Europa ou para a América do Norte, desemprego é desemprego mesmo. O cara está desempregado, ele não tem como arrumar um tostão, ele não tem uma atividade. Aqui nós temos um desemprego, mas o desemprego também ele não reflete a atividade informal, que é típica do empreendedorismo, é o berço do empreendedorismo. É o cara que, eu vou me virar, eu vou para a rua, vou dar um jeito, vou montar um negócio, vou ganhar um dinheiro e vou me estabelecer. Né? O brasileiro tem esse espírito de querer se estabelecer. Isso para o franchise é fundamental. Eu acho que a missão da ABF é fazer com que nos âmbitos governamentais, a gente mantém esse espírito, a gente não permitir que esse espírito seja quebrado. E falando de cenário carioca, né, é claro que o Luiz mencionou dessa nova gestão, de trazer marcas para participar dessa gestão, de dar caminhos, de ouvir as histórias, isso fortalece muito as estratégias, né? E hoje, Paulo, você é dono de uma marca, né, ligado ao setor de educação. E, cara, como é que você vê, o que você espera, na verdade, de uma associação? Se a gente tem diversas marcas aí desenvolvendo a economia, desenvolvendo o franchising, elas também elas buscam algo de uma associação. Cara, como é que você representaria essas marcas? Qual seria a sua busca perante a associação? Troca. Eu acho que a palavra é troca. A gente tem muito para aprender uns com os outros. Eu que trabalho com segmento educacional, hoje nós temos 56 unidades, a Escola de Apoio ao Dever de Casa. Né? Estamos falando em agosto de 2023. E eu tenho muito para aprender. Em que pese todo esse histórico, a minha experiência executiva, a relação de franquia é uma relação que ela vai desde o processo, aí olhando do seu ponto de vista comercial, de formatação, de captação de franqueados, de onboarding, de preparar esse franqueado para gerir os nossos negócios, entendendo isso que o Luiz traz, porque essa veia empreendedora que o brasileiro tem e que o carioca tem, né? Eu gosto muito de ir para a praia, eu fico olhando na praia, eu falo, a criatividade do brasileiro é uma coisa impressionante. Os caras, né, ele cria um forno ambulante para vender queijo na praia. Quer dizer, onde é que você vê isso no mundo?
É no Brasil que os caras inventam um troço desse. Aí o cara tá puxando um carrinho no meio da areia para vender milho. Quer dizer, isso é da natureza do brasileiro. O que ele precisa? Ele precisa de treinamento, ele precisa de alguém que tenha uma marca, porque aí as coisas vão crescendo, vão se constituindo as relações, existe um arcabouço todo legal por trás desse processo todo, e o franchise ele traz isso para a gente. Ele traz assim, olha, a segurança para eu saber que eu estou respeitando todas a legislação trabalhista dentro do meu tamanho, eu tô as questões civis. Então, tributárias, quando você chega e o Rio de Janeiro se torna um precursor do processo. Espera aí, vamos entender a nossa parte tributária de modo diferenciado. Então, quando a gente troca, o que eu espero sempre muito da associação é troca. É representatividade no sentido de eu não fazer errado. Ser ético, que é o que a gente quer ser, todos queremos ser éticos, pressupõe entender como faz a coisa, sem promover nada que seja errado, do ponto de vista ético, jurídico, tributário, enfim, em que instância for. Então a gente precisa trocar. E a ABF, ela agora, com as comissões, eu agora coordenando uma comissão, já comecei a conversar com outros franqueadores de outros segmentos similares, para que a gente junto explique, vem cá, o que você está fazendo, como é que você está lidando com isso? Esse fórum, que eu acho que é o que eu, como marca, busco muito, aprender, trocar e fazer com que esse processo todo repercuta de modo positivo. Sensacional. Você falou do cenário, né, carioca ali na praia. Inclusive, eu já fiz reunião com o Paulo. Ele estava na praia, cara. Eu no escritório e ele na praia. Ele não sai da praia. O negócio dele é beach tênis. Ele fica no beach tênis o tempo todo. Mas tá tudo bem. O negócio é o conteúdo. Uma raquetinha rosa que ele tem, que ele vai pra praia. A sunga branca, ele vai de sunga branca e raquetinha rosa. Aí eu não sei. Aí é uma particularidade de vocês. Mas o Depois, Paulo... Quando eu estiver fora do ar, eu falo com ele sobre esse tema. Mas o Paulo, olha só o que o Paulo falou. O cara, ele inventa um forninho para botar queijo. Diversas marcas, né, já saíram da praia. Eu já vi franqueadoras de sanduíche que o cara vendia sanduíche natural e se tornou uma franqueadora. O meu caso, eu sou segunda geração, Mega Mate. O meu pai, que é um português imigrante, ele sempre foi do comércio, ele falou, cara, pessoal vendendo mate na praia, vou transformar isso aqui numa casa de sucos, numa rede. E olha só, é isso que eu acho que é fascinante do Rio de Janeiro, como a gente tem a capacidade de pensar e transformar pequenas coisas em grandes negócios, né? Eu fico vendo, quanta coisa ainda tem para fazer no Rio de Janeiro, né? Nós somos o que pode ser feito ainda na área de serviços que se torna franqueável como modelo de expansão por causa do turismo, né? Quanto mais seguro, quanto mais atrativo o Rio de Janeiro tiver, mais opções a gente vai ter, formatadas, legais, com segurança para o consumidor, quem está na outra ponta. Outro dia eu estava vendo, se não me engano, na Grécia, o cara criou um negócio de fotografia, que você paga lá, e não é barato, não, acho que são 600 euros, para você fazer uma foto com fundo daquelas casas lindas, não sei se é em Mykonos, não me lembro onde é, com um ventilador, a mulher bota um vestido bacana, maqueia uma mulher, faz uma produção, joga um ventilador, flying picture, não sei o quê. Isso é criatividade. E o Rio de Janeiro tem tudo. Imagina o Rio de Janeiro, a quantidade de coisa que ele tem. Outro dia eu estava caminhando aí nessas minhas idas e vindas para o meu escritório chamado Praia, que o Luiz está me. Isso é inveja, isso é inveja. Não, quem falou praia foi o Julinho. Eu só expliquei os detalhes. Né? Eu falo com orgulho. O sujeito que. Eu brinco sempre aquela história. Depois de meio-dia, sexta-feira, quem não está na praia está trabalhando errado. Tinha que ter trabalhado certo. A semana inteira. Depois não tem marca nem saber. Ele tá lá, pai, tô gravando. Eu tô trabalhando. Você viu que a última reunião eu tava lá na minha. Trabalho sábado, aquele fundo horroroso de mar e tal. Mas eu caminhando. Eu ainda não consegui chegar perto da praia. Quando eu chegar, eu vou parar com esse negócio de trabalhar. Mas quando o negócio do Luiz são os Alpes, cara. O negócio do Luiz são os Alpes. O negócio dele é outra coisa. É outro nível, esporte é outro caro. nível. O meu é esporte barato. O dele é esporte caro. Bolinha de gude. É golfe, é esqui. Eu fico ali jogando beach tênis na beira do mar, coisa de pobre. Mas eu tô feliz assim. Mas falando sério, quando eu estava caminhando ali, indo pela lagoa, você passa pela Lagoa Rodrigo de Freitas aqui no Rio de Janeiro, você para olhar aquilo ali, você fala assim,
O Rio de Janeiro é um espaço de criatividade. Você vai no Rio Gastronomia, que está tendo no Jockey, a quantidade de coisas que as pessoas criam, inventam, e que, se formatados, se adequados, eles podem virar franquia, porque já dizia o Domênico Damasio, né? O ócio criativo é o que gera essas possibilidades. Então você precisa descansar a cabeça. Não é aquela correria, por exemplo, São Paulo, que é a máquina que puxa o Brasil, é uma produtividade que o cara às vezes não tem descanso. Né? Então, se você tem a capacidade de criar, de parar de pensar e transformar isso em um negócio e ter uma legislação por trás, aí a gente realmente, o Rio de Janeiro tem que ser visto de modo diferenciado, porque não é bairrismo, até porque eu não sou carioca, eu digo isso com muito conforto. Eu vim para o Rio de Janeiro com 1 ano de idade, mas eu sou mineiro, nasci na cidade chamada Araxá, no interior de Minas, mas vim para o Rio com 1 ano, então eu sou muito mais carioca do que mineiro, não negando as minhas origens, pelo contrário, que eu adoro Minas Gerais, sou de lá, estou sempre lá. Mas eu vejo o Rio de Janeiro como esse portal, coração, né? sabe? Como a emoção está aqui. Eu acho que São Paulo tem uma coisa muito cerebral, muito lógica, muito racional. A emoção, a criação, a explosão está aqui no Rio de Janeiro. E esse é o nosso papel. Quanto mais a BF Rio enxerga esse valor emocional que é fundamental para a manutenção de relações. Senão vai virar tudo inteligência artificial. E o que está fora da inteligência artificial é a emoção. E a emoção é o Rio de Janeiro. Perfeito, cara, muito bom. O Luiz falou da Feira do Rio, né? A Expo Franchising ABF Rio, que vai acontecer entre os dias 21 e 23 de setembro. O Luiz, ele vai estar presente ali numa mesa redonda, ele vai falar sobre reforma tributária. Luiz, tem alguma palhinha, algum ponto especial? Eu acho que é legal você levantar esse assunto, porque isso é um grande desafio. Se de um lado todos concordamos na importância da reforma tributária, de outro a gente tem que entender que cada cabeça imagina a reforma tributária do seu jeito, né? E o que preocupa a ABF Rio agora é que a proposta da reforma tributária que está em discussão, e é uma coisa assim pacífica, pelo menos em princípio, é que nós vamos ter uma maior oneração da área de serviços, né? Vai haver uma desoneração para a área industrial, pelo menos é o que está se anunciando, se projetando, mas a área de serviços é que vai fazer essa compensação, né? Vamos criar o IVA e as regras que estão ainda precisam ser definidas, não foram ainda, mas tudo que se fala em torno disso gera para a ABF uma preocupação. Primeiro é que a reforma tributária, ela como conceito top, todo mundo quer menos imposto, mais simplificação, menos burocracia, mais rapidez, mais dinâmica na economia. Aí todo mundo concorda, né? Agora, quando a gente vai olhar os detalhes do que está sendo proposto, tem alguns acertos importantes que precisam acontecer. Porque hoje nós podemos estar saindo de uma tributação do ISS de 2% sobre o royalties e ir a 25%. Isso para o sistema de franquia, isso é uma situação bastante preocupante, séria. Porque imagina todos os contratos hoje, todas as relações estabelecendo com a base de uma previsibilidade de 2% de ISS sobre royalties, sobre taxa de franquia, de repente você ter um aumento da carga dessa maneira. Então, a forma como a reforma está acontecendo, nós vamos fazer primeiro uma revisão das travas constitucionais. Vamos criar aquele conselho federativo lá para distribuir as participações dos estados e municípios, vamos destravar algumas questões constitucionais que estavam, mas ainda vai depender de legislação subsequente para estabelecer qual vai ser a regra. Só que as travas já foram desmontadas. E é muito mais fácil você passar uma lei complementar, uma lei ordinária, que acabe sem freios, sem controles, que hoje a Constituição confere. Então, nós estamos acompanhando, a ABF Nacional está acompanhando, a gente está totalmente alinhado com a ABF Nacional, a ABF Rio está dando todo o apoio para trabalharmos juntos, porque é uma preocupação que não é só do Rio, é uma preocupação do franchising brasileiro. E nós vamos estar lá na feira discutindo isso, entrando em detalhes mais de perto do qual pode ser a real repercussão
da reforma tributária para o sistema de franquia, até para franqueador e franqueado começar a se preparar, porque que vai vir, porque o rolo compressor do governo já está ligado e mandando a coisa para frente, e os detalhes não estão todos claros. Mas existe a mensagem clara: setor de serviço, comércio e serviço vai pagar a conta. E isso nos preocupa, né? Aos nossos ouvintes do episódio de hoje, o Luiz vai estar numa mesa redonda que vai ser intermediada pelo nosso diretor jurídico da ABF, que é o Sidney, e junto com o Luiz vai estar a doutora Hanna também, que vai fazer uma explanação profunda sobre a reforma tributária. Então, se você vai visitar a feira ou se já é um expositor, reserva um horário para assistir a essa palestra e também a do Paulo. O Paulo é o nosso coordenador da Comissão de Serviços da ABF Rio e ele está preparando, junto com os membros, que são as marcas que estão conosco nessa gestão, algumas interações na feira, né, Paulo? Você já tem aí alguma dica, algum ponto que você vai apresentar lá na feira do Rio? A nossa palestra, nosso bate-papo, na verdade, é o de abertura, que vai ser dia 21 às 11h30. Excelente. E a intenção é fazer uma coisa mais dinâmica. Então, o que nós estamos pensando na comissão é apresentar para aqueles que estão lá respostas para aquele que quer se tornar franqueado ou queira se tornar franqueador no segmento de serviços. Então, a ideia é que a gente tenha uma mesa com umas 3 ou 4 pessoas e uma caixa, literalmente falando, uma caixa de perguntas, com várias perguntas preparadas, e a plateia vai sorteando as perguntas e escolhe a pessoa com quem ela quer perguntar. Então, nossa intenção é que nessa caixa, sob a nossa pretensiosa visão, a gente tenha todas as perguntas que a gente entende que são necessárias serem apresentadas naquele momento que nós temos, para que todos que estão ali presentes na nossa audiência consigam ter respostas sobre o processo de franqueamento, ser franqueado, o que é ser franqueado de serviço, o que é diferente de ser franqueado de vender um produto, porque a marca do produto ela tem um papel, enquanto que o cara que de serviço tem outro papel dentro desse contexto. Então, a gente vai fazer uma coisa dinâmica, divertida e instrutiva. Então, vai ser um prazer poder receber as pessoas lá dia 21 às 11h30. Imperdível assistir. Todas as comissões vão ter um momento para levar o seu conteúdo e o Paulo vai levar, junto com os membros, esse conteúdo da Comissão de Serviços. Pessoal, a gente está chegando no final desse segundo episódio do Fala Franchising Carioca e a gente falou hoje sobre histórias e também um pouquinho do cenário atual. Eu queria dividir com vocês um ponto e aí vocês peguem essa linha para deixar a mensagem de vocês. A gente viu hoje, né, e os livros também nos mostram o quanto o franchising carioca foi precursor do franchising brasileiro. E a gente também sabe que alguns cenários externos poderiam favorecer com que o Rio de Janeiro fosse uma potência maior ainda do que ela é. Como é que vocês enxergam o franchising carioca para o futuro? Eu acho que conforme eu coloquei anteriormente, o Rio de Janeiro é a porta de entrada, seja de entrada de marcas, seja de entrada de conceitos, e ele é um grande polo cultural. Quanto mais os governos municipais, estaduais e até federal enxergarem o Rio de Janeiro como com essa sua natureza, com essa sua genética, a gente vai conseguir fazer do Rio de Janeiro fazer com que ele cumpra a sua vocação. Então, eu acho que a vocação das marcas do Rio, seja de produtos, seja quando uma pessoa vem ao Rio de Janeiro, um turista de fora do Rio ou de fora do Brasil, ele vai num shopping, lá ele vai encontrar marcas e essas marcas podem ser levadas para outras praças, para outros países, inclusive. Quando um turista chega ao Rio de Janeiro e é atendido por uma empresa de serviço que é franqueadora, isso também pode se repercutir lá fora. Então, o Rio de Janeiro é um grande divulgador de marcas, é um grande divulgador de conceitos. Quanto mais os governos e a nossa associação enxergar que esse é o nosso grande amplificador do franchise, não há, isso eu digo sem o menor bairrismo, não há no Brasil local melhor
para se divulgar uma marca do que o Rio de Janeiro, do que a cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho que esse é o papel, e eu acho que essa é a perspectiva que o Rio de Janeiro tem que seguir sempre, enxergar o seu papel de grande divulgador, de grande multiplicador, de grande amplificador de marcas, tendências e serviços. Bom, encerrando, então, não vou me deter muito em detalhe, até porque o Paulo já fez uma explanação bacana. O que eu acho é que nós estamos diante de grandes desafios no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele tem, ao mesmo tempo, coisas absurdamente positivas e esperançosas, e ele tem graves desafios que a gente tem que tratar. Na área empresarial, o que eu vejo é que nós, no Rio de Janeiro, hoje, estamos tendo marcas novas, ideias novas, conceitos novos, que estão cada vez mais se difundindo, crescendo. Além disso, o Rio de Janeiro também está aberto, isso é que é legal, a franquias de outros estados para crescer aqui no Rio também. Existe uma demanda. O carioca, eu vejo assim no dia a dia, ele está cada vez menos buscando um emprego, buscando um salário, né? Ele está buscando crescimento, divulgação, expansão, independência. E isso, o franchising pode contribuir muito. E nós temos uma demanda muito grande. A quantidade de pessoas que sabem que eu mexo com franchising e pessoas até mais humildes, pessoas mais simples, que me procuram e falam: poxa, eu estou interessado naquilo de você ser seu próprio patrão, você ser um investidor, você ter o seu próprio negócio. Existem negócios dentro dos recursos que eu tenho. Então, além de nós estarmos com uma enorme capacidade criativa de novos negócios, novos conceitos, a gente tem uma demanda dentro do Rio de Janeiro por franquias, o que, sem dúvida alguma, atrai que franqueadores de outros estados venham para cá e queiram aqui também se estabelecer. Então, eu acho que... E esse momento dessa feira aqui, me parece, vai ser um momento muito importante, né? É um momento de virada do franchising do Rio de Janeiro. Vai ser a representação de um novo franchising no Rio de Janeiro. E eu tenho muita esperança e confiança de que a gente vai projetar para os próximos anos hoje, né? Porque você está sempre plantando para colher mais à frente, né? Nós vamos projetar para os próximos anos um franchising cada vez mais dinâmico aqui na nossa região. Muito bom, sem dúvida alguma a feira se aproxima, é um momento especial para quem está buscando empreender, trabalhar. O franchising ele permanece e vai continuar sendo uma opção de investimento. Então, ir à feira de franchising no Rio de Janeiro é uma oportunidade única. Vai acontecer no Rio Centro entre os dias 21 e 23 de setembro. É imperdível, 3 dias para você conhecer um pouquinho mais sobre as marcas que estão expondo e também participar dos eventos, que vai ter muito conteúdo. No episódio de hoje, eu estive com o Luiz Henrique do Amaral e o Paulo Menezes, onde falamos sobre a história do franchising do Rio de Janeiro. Eu sou o Júlio Monteiro e nos vemos pelo franchising.